Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. Hoje mais um ranqueando e um ranqueando de mais uma veterana. Estamos na saga das veteranas. Hoje da Janet Jackson, a rainha maravilhosa, suprema, tá? Talvez esse vídeo não vai dar. Eu falo todo vídeo de veterana eu falo, né? Mas infelizmente, né, as veteranas não são apreciadas hoje em dia. Infelizmente, porque se as suas novinhas estão aqui hoje, é por causa das veteranas. Então, elas merecem respeito, merecem nossa apreciação. Recomendo muito. Janet Jackson, rainha maravilhosa. E vou fazer um ranqueando dela. Provavelmente não vai ter muito engajamento, muitos views. Mas quero fazer. Ela merece. Rainha maravilhosa, injustiçada, devia ser mais lembrada. E é isso. Se o mundo não aclama Janet Jackson, eu vou aclamar no meu canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e às vezes vídeos extras por aí, né? Logo, logo vai ter o anunciamento dos indicados ao Grammy de 2026. Vou acompanhar, fazer minhas apostas e espero vocês lá pra gente fazer nossas apostas juntos. É isso, e vamos pro vídeo. Bom, vamos pro vídeo, né? Mais um ranqueando. Eu pulei os dois primeiros álbuns da Janet, porque ela mesma pula, ninguém mais considera esses álbuns, são álbuns que não representam em nada ela na carreira dela. Então eu pulei, lamento, fãs de Janet Jackson, se estiverem por aí. Pulei esses dois álbuns, realmente não fazem diferença nenhuma na carreira dela. Vou começar pelo Control, que foi o verdadeiro debut dela, e é isso, e pronto, meu canal, minhas regras. Tô brincando. Mas vamos começar pelo Control, maravilhoso, revolucionário, tudo. E o primeiro single desse álbum foi What Have You Done For Me Lately? É que esses nomes são enormes, gente. Essa música, ela é muito boa, revolucionária, coreografia, tudo, tudo, tudo. Não é meu grande amor, não é um dos meus grandes amores desse álbum. Eu gosto muito desse álbum por inteiro, eu acho que não tem nenhuma música ruim nesse álbum. Mas, obviamente, tem as músicas que eu mais gosto, sou mais viciada. Então, não sei onde é que eu boto. What have you done for me lately? Tô pensando agora. É difícil esses ranqueando. Não sei, tem uns artistas que pra mim é muito difícil ranquear. Muito difícil. Eu acho que eu vou botar no muito boa. Que eu tô pensando o que vai vir depois. Eu acho que ela tá no mesmo nível dessas daí. Eu acho que eu vou mudar. Eu vou botar no ok, porque eu acabei de dar uma ouvidinha assim no álbum. E eu gosto dessa música, mas eu tô pensando no que vai vir depois, adiante na discografia, e está no mesmo nível de What You Have Done For Me Lately. Se fosse só do álbum, eu botaria ela no muito boa. Mas comparando com singles no geral na carreira, pra mim vai no ok. Mas não tiro toda a importância dela. Ela é maravilhosa, incrível. Mas vai no ok, uma boa música, um bom single. A próxima é Nasty. E Nasty é incrível, icônica. Quando ela fez o medley com o Nasty da Tinashe, a Tinashe surtou, eu surtei. Amo, amo essa música revolucionária. Pra mim, vai no muito boa. Por isso até que eu baixei What Have Done For Me Lately, porque eu gosto muito mais de Nasty. Então, desculpa. Então é bem coerente eu botar ela no muito boa, entenderam? E é isso. Terceiro single. É difícil, gente. É que eu não consigo ler as capas. Vou entrar lá no Wikipedia, só um segundinho. Terceiro single foi When I Think of You, pesquisei. É uma baladinha, gostosinha. Gosto muito dessa música. Pra mim vai no ok. Uma boa música, um bom single. Gosto muito. Quarto single foi a maravilhosa Control. Faixa título do álbum, fenomenal. Pra mim, uma das melhores aberturas de álbum que eu já ouvi na minha vida. Escutem essa música, a batida, a letra, tudo, tudo, a coreografia. Amo, amo, amo essa música. Parada Cardíaca. Amo essa música. Esse álbum todo é muito bom, mas essa música, essa abertura de álbum, fenomenal. Sim, uma das melhores aberturas de álbum ever da história. Só minha opinião importa. Mas é isso, amo essa música, incrível. Quinto single foi Let's Wait a While. Uma baladinha muito gostosinha. Amo essa música. Eu acho que eu gosto mais dela do que When I Think of You, ou não. Eu gosto no mesmo nível que as outras. Eu acho muito bonitinha. Let's stay a while. Eu tô cantando tudo errado, tá? Mas vocês entenderam. A melodia, né?
Tô na dúvida agora com essa música. Ai, que porra, por que que eu não faço um roteiro, alguma coisa assim, antes de fazer esse vídeo? Sou a burra, né? Porque a gente gosta de sofrer, né? Fazendo a raça. Eu vou botar no muito boa. Porque eu sei o que vai vir depois e eu acho que ela se equipara entre as baladas da Janet. Eu acho que ela é uma das melhores. Então vai ficar aqui, vai ficar aqui. Pronto. Sexto single, era muito singles nessa época, tá, gente? Acho que é sexto single. The Pleasure Principle. Que eu sempre li errado, não sei porque que eu achava que era Príncipe, sabe, de príncipe. Essa música não me bate muito. Pra mim vai no We Don't Care. Realmente não me bate muito. Bem esquecível pra mim. Dentro do álbum também era bem esquecível. E o último single dessa era foi Funny How Times. Ai, nome complicadão, nome comprido, comprido. Nome comprido. Eu dei uma de cebolinha agora. Funny How Time Flies When You're Having Fun. Também pra mim acho que eu vou botar no Delete. Eu não acho essa música ruim, mas ela é muito fraca. Não, vou botar no Really Don't Care. Não vou ser cruel hoje. Eu acho que não vai ter muitas. Eu acho que eu não vou botar nada no Delete, talvez. Talvez eu não bote nada. Vou botar aqui no Really Don't Care, porque. Não sei, mas eu gosto mais Não, eu gosto do mesmo nível. Não, vai ficar aqui, vai ficar no Really Don't Care, porque é um single bem esquecível, final de álbum, de final de era. Realmente é feito pra ser esquecível. Eu não sei se eu escolheria essa no álbum. Acho que You Can Be Mine, eu amo o You Can Be Mine desse álbum. Acho que seria o melhor single, minha opinião. Mas não é uma música que eu deletaria. Então acho que vou deixar aqui por enquanto no Really Don't Care. E terminamos a primeira era de Janet, né, Control. Vamos para a próxima era, que outra clássica, icônica, revolucionária, Rhythm Nation, 80, acho que é 1814, né, é um nome compridão. Nomes compridos, gente. Eu amo esse álbum, um dos álbuns da minha vida. A primeira música desse álbum foi Miss You Too Much, que ela é muito boa, é mais dançante, tudo, bem New Jack Swing. Amo essa música. Mas eu acho que ela tá no mesmo nível de What Have Done For Me Lately. E a outra aqui, When I Think of You. Eu gosto da música, mas dentro do álbum não é a minha mega favorita. Acho que vou botar aqui no ok. Um bom single, ótimo single, mas não é minha favorita. E é isso. Próxima, né? A faixa título, Rhythm Nation. Fenomenal. Acho que foi a primeira música da Janet que eu ouvi na minha vida. Não, teve o All Night. All Night foi a primeira música da Janet que eu ouvi, mas a primeira música que eu viciei e tudo, me apaixonei, aprendi a coreografia, tudo foi Rhythm Nation. Amo essa música, fenomenal, à frente do seu tempo, a letra, tudo nesse álbum é muito à frente do seu tempo. Se você ouve o Lemonade, ouça o Rhythm Nation, porque as letras desse álbum, nossa, são de ouro, falando sobre questões sociais, questões raciais da mulher, trazendo vários gêneros que, sabe, foram criados pelos negros, né? Tiveram suas origens na comunidade negra e ela trazendo na voz de uma mulher foi muito incrível, revolucionário, e sendo hit, sendo famosa, sabe? Fazendo dinheiro, fazendo sucesso. Incrível, incrível, fenomenal. É isso, Retermination vai. A faixa título vai no Parada Cardíaca. Amo essa música. Terceiro single foi Escaped. Não tô enganada. Escaped. Eu amo Escaped. Fenomenal pra mim também. Amo a melodia. Como é que é a melodia mesmo? Porra, eu amo a música e me esqueci da melodia dela, mas a melodia gruda na minha cabeça. Agora eu quero lembrar da melodia. Me esqueci da melodia. Lembrei da melodia. Let's get away, na, 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 na. For another day. Eu amo essa música. Amo, amo, amo. Desculpa se eu gritei no ouvido de vocês. Eu amo a música e esqueci da melodia dela. Mas acontece, gente. Eu tô com muitas melodias na minha cabeça. Um horror. Mas Escaped, muito boa. Amo esse single. Vai pra cá no muito boa. Tá? Quarto single. Né? Quarto single, Alright. Que, ser bem sincera, é uma música bem lembrada da Janet. Ela performa muito essa música, mas eu particularmente não tenho grandes amores por ela. Foi hit, tudo. Eu vou botar no ok. É que eu não sei, a batidinha dela me incomoda às vezes. Eu acho a batidinha dessa música meio irritante às vezes. Mas não vou botar no Really Don't Care. Muito pesada essa categoria pra ela.
Mas vou deixar aqui no ok. Que não tem nada nesse álbum que, meu Deus, eu não goste ou descartaria. Mas Alright seria a primeira que eu ficaria. Não gosto muito. Mas vou deixar por enquanto aqui em ok. Já me perdi no número 5. Próximo single, né? Come Back to Me. Isso é muito maravilhoso, gente. Come Back to Me. Amo, amo, amo. Também vai pra cá. Baladinha maravilhosa, acústica, mais acústica, sabe? Muito da época. Ai, amo, amo. Maravilhosa, perfeita. Amo. A performance ao vivo dessa música na All For You Tour mexe muito comigo. Amo essa música. É isso. Próximo single foi Black Cat. Fenômeno, maravilhosa. Como eu falei aqui, trazendo o puro rock, sendo. Eu não lembro agora. Eu acho que foi a primeira música feminina de rock a ser número 1, não foi uma coisa assim. Não lembro agora. Teve algum recorde que essa música bateu na época. E maravilhosa. Acho que de uma artista negra, talvez. E maravilhosa. A letra, a performance vocal, o delivery vocal dela, tudo nessa música, puro rock and roll. Amo, amo, amo. E é isso. Próximo single foi Love, Love Will Never Do Without You. É difícil falar esses nomes em inglês, gente. Minha cabeça embaralha, porque eu falo português, falo inglês ao mesmo tempo. Embaralha tudo. Essa música é muito boa, muito gostosinha. Pra mim vai aqui no muito boa também. E é isso. E o último single dessa era foi State of the World, que eu também vou botar no muito boa. Não, acho que eu vou baixar. Love, né? Não gosto tanto assim de. Eu gosto, mas não nível muito boa. State of the World é linda. Linda, linda, linda. A melodia, a letra. Ela fala sobre pessoas no mundo passando fome e a gente aqui na nossa ignorância. Essa letra é muito necessária. Tem outras músicas desse álbum também que falam sobre muito, muito sobre isso. Live in a World They Didn't Make. É linda, linda. Amo, amo essa música, mexe comigo. E é isso. Vamos agora para o próximo álbum de Janet, que é o auto-intitulado Janet, também inovador e revolucionário. Tudo que a Janet lança é inovador e revolucionário, perdão. Mas Janet, period, ponto. O primeiro single foi That's the Way Love Goes. E essa música vai aqui no muito boa. Tá? Não é um dos meus singles, meu Deus, favoritos da Janet, mas ela é muito boa, ela é muito gostosinha, muito viciante. Foi hit monstruoso, incrível. Eu acho que é nesse clipe que a Jennifer Lopez fez participação, né? Foi uma das primeiras aparições da Jennifer Lopez no mundo da música, né? Se eu não tô enganada. Foi dessa era, pelo menos isso eu lembro, que foi dessa era que saiu um clipe que ela tava participando sendo bailarina. Tudo. Curiosidades. É isso. Amo That's the Way Love Goes, só não é, meu Deus, top da carreira pro meu gosto. Segundo single foi If. If. E fenomenal. Parada cardíaca. Amo tudo nessa música. O videoclipe, a coreografia, tudo, tudo. A batida dessa música é fenomenal, gente. Porra. Nossa, música perfeita, perfeita. A Janet com músicas dançantes, coreografadas, é outro nível, outro nível. E foi graças a Britney que eu comecei a ouvir Janet, né? Porque a Britney sempre falava como a Janet é uma inspiração pra ela, muitos críticos falavam também isso, e eu ficava, nossa, eu amo tanto a Britney é a artista da minha vida, e essa é a grande inspiração dela. E daí eu fui ir atrás e tudo. E If me impactou muito. É realmente uma música que pra mim é fenomenal, à frente do seu tempo. Tudo, 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 tudo. Deixei até a Janet aqui de fundo, não vai dar pra enxergar nada, né, com essa luz maravilhosa. Mas Janet está aqui no fundo, abençoando a gente. E é isso. Terceiro single foi Again, a baladinha Again. Ser bem sincera, das baladinhas da Janet não é minha grande favorita. Acho ela bem clichêzinha da época. Pra mim, ela vai no ok. Vai no ok. Tá justo aqui, porque ela não se compara com Back to Me e Let's Wait a While, na minha opinião. Então fica aqui. Quarto single, não vou lembrar agora. Quarto single, Because of Love. Pra mim, ela também vai no ok. Gosto da música, mas voltando pra vibe mais dançante, tudo. Mas nunca foi um grande amor meu desse álbum. E é isso.
Agora, quinto single, né? Anytime, 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 any place. Parece até que eu não sei falar inglês, gente, mas é que realmente me confunde muito ficar falando inglês e português ao mesmo tempo, baralha minha cabeça. Anytime, any place. Essa música vai, acho que vai aqui. Eu acho a melodia dela fenomenal, fenomenal. Acho que vai aqui no muito boa. Anytime, any place. Só que eu não tô confundindo as músicas. É capaz de eu estar confundindo as músicas, mas se eu não me lembro, essa melodia da música é muito foda. Então vai ficar aqui. Até vou ouvir um pouquinho, só pra ter certeza. Não estava louca, a melodia é mesmo dessa. Então vai aqui no muito boa. E é isso. Próximo single qual foi? Foi Trope. Trope não é um grande amor meu. Então é aqui no We Don't Care. É isso, Bye Bye Trope. Nunca foi um grande amor meu. Sétimo single foi You Want This. You Want This. Eu gosto muito dela, segue a mesma vibe dançante de Because of Love. Mas o que me incomoda é a intro dela, eu acho a intro dela muito longa. Mas é uma coisa da época e tudo bem. Pra mim, ela tá no mesmo nível de Because of Love. Eu gosto, duas músicas dançantezinhas, gostosinhas. E é isso, gosto bastante dessas músicas. Lembro bastante Mariah. Eu veria super Mariah cantando essas músicas. Tem um dançantezinho, mais chill, dançando assim, só consigo mesma. É isso. E agora os dois últimos singles, eles têm a mesma capa. Por quê? Porque eles foram lançados como singles duplos, sabe? Tinha isso na época de lançar singles duplos, sabe? No mesmo CD, crianças, né? Como se eu não fosse uma criança. Mas na época, tu tinha um CD e daí no mesmo CD tu lançava dois singles juntos, entende? É confuso da época, quem é de hoje não vai entender. Mas teve Oops Now e What I Do. Eu separei as duas porque uma eu gosto muito e a outra eu descarto. Então, Oops Now, descarto pra mim dentro do álbum também. Pra mim ela é muito fraca, muito esquecível. Beijos, Oops Now. Eu falei que não ia descartar nada e descartei, né? Mas tudo bem. Mas é que eu realmente não gosto dessa música, como single principalmente. E What I Would Do eu acho muito boa. Pra mim vai no ok. Ok. Eu falei que é muito boa e vai no ok, mas vocês entenderam, né? Eu gosto dessa música, mas não é nível o resto que tá aqui. Ou é? Ou é? Boa pergunta, Amanda. Não sei. Ela tem uma vibe mais rock. Não sei por quê. Ela me passa uma vibe mais rock. Mas o rock mais chill. Até me lembra um pouco a Can Get No Satisfaction do Rolling Stone. Não sei por quê. Ela repete Satisfaction na música. Não sei, me lembra muito. Ai, tô enrolando muito. Eu acho que eu vou botar aqui no muito bom. Eu gosto dela mais do que de Again, You Want This, Because of Love. É isso. Vai lá e segue a vida. Segue a vida. Não vou ficar pensando muito. Agora vamos para o próximo álbum de Janet Jackson, também revolucionário. Tudo é revolucionário, vou dizer isso 1 milhão de vezes ao longo do vídeo. Calma aí, deixa eu achar o álbum dela. Não, meu Deus, tem tetas aqui. Vamos fugir das tetas. The Velvet Rope, né? Sexto álbum de estúdio. O primeiro single foi Got It Till It's Gone. Se bem sincero, eu não gosto muito dessa música. Eu vou botar no We Don't Care. Realmente é uma música que não tem nenhum apego. O sample não me agrada muito. Ai, não sei. Não, nunca. Ouvindo o álbum, nunca me pegou essa música. Realmente, pra mim, meio esquecível. Eu não descarto ela, né? Porque ela foi hit e tudo. Não é uma música ruim, longe disso, mas, ai, não sei. Perto dos lead singles dela, a gente teve What Have You Done For Me Lately, tivemos Rita, Miss You Too Much, tivemos ótimos lead singles. E daí veio esse, That's the Way Love Goes, um dos melhores lead singles dela. Então, não sei. Pra mim vai aqui no We Don't Care. Nunca gostei dessa música. E o segundo single é Together Again, que é um dos maiores hits dela. Também é outro que nunca me pegou muito, mas não é nível We Don't Care. Acho que eu vou botar aqui no ok. Porque tem partes da música que eu gosto. Everywhere I go. Na, na, na. Eu gosto da música, a mensagem é bonita, o clipe, tudo, mas nunca foi um grande amor meu.
Agora vamos para o terceiro single, que foi I Get Lonely, que eu amo. Aqui, a primeira que eu amo mesmo. E boto no muito boa. Gosto muito dessa música. I get so lonely. É muito boa. Muito boa. Maravilhosa. Amo essa música. Quarto single foi Go Deep, que eu também gosto bastante. Se eu gosto mais dela do que de Together Again? Ou no mesmo nível? Tô na dúvida agora. Muito na dúvida. Muito na dúvida. Eu decidi que vou celebrar Go Deep. Gosto muito dessa melodia, tudo nessa música. Vou botar no muito boa com a cara e coragem. Gosto muito dessa música. É isso. Quinto single foi You. É muito boa essa música, muito boa. Pra mim, também vendo muito boa. Eu gosto muito desse álbum, não é? Ele por inteiro não é um grande amor meu, mas ele tem músicas muito fortes. Tem umas que nem foram single que eu amo. What About, a faixa título, nossa, são boas. Um álbum que fala sobre relacionamento abusivo, sobre questões sociais de novo, fala abertamente sobre HIV, né, disseminando assim, tirando esse folclore de que só de tu tocar numa pessoa que tem HIV vai transmitir. Muito incrível esse álbum, muito necessário na época. E Yu é muito maravilhosa. Agora não vou lembrar da melodia, tô com a melodia de What About na cabeça, mas ela também é muito agressiva, muito forte, poderosa. E o sexto e último single é Every Time, que é uma baladinha. Não me pega muito. Pra mim vai no Really Don't Care. Não deletaria, mas eu acho essa baladinha tão blé dentro do álbum, dentro da discografia da Janet. Então, né, vai aqui. Really Don't Care. E agora vamos para o grandioso primeiro álbum de Janet que me fez amar Janet, que é o All For You. E o primeiro single foi a faixa título, All For You. Teve uma música que depois entrou no álbum, mas ela é de uma trilha sonora, então não vamos considerar. O primeiro single oficial do álbum mesmo foi All For You. E essa música é fenomenal. Fenomenal, uma das músicas da minha vida. Músicas da minha vida. Eu amo, eu sei cantar inteira, eu sei a coreografia, tudo, os melismas, tudo nessa música, o videoclipe icônico, bati no microfone. Amo, amo, amo. Performances ao vivo, amo nessa música. Incrível. A turnê desse álbum é fenomenal. Assistam. Se você gosta de turnês pop, assistam a All For You Tour. Tem uma versão com uma qualidade maravilhosa no YouTube, né, de áudio, tudo, de imagem. É fenomenal. Vai mudar a tua cabeça, vai mudar a tua vida. E é isso. Segundo single foi Someone to Call My Lover, que eu também amo, amo, amo. Trazendo uma vibe mais country, muito sexy, maravilhosa. Eu amo. Quando teve a performance recente da Janet no American Music Awards, eu vibrei com ela cantando as duas músicas que eu mais amo da vida dela, que foi... Não, ela não cantou For You. Mas eu tenho certeza que ela cantou Someone to Call My Lover. E eu amei essa performance. Amei, amei, amei. Amei. É isso. Desculpa, a gente me empolga muito com as veteranas. Me empolgo muito. E o... Calma aí. Me perdi já. All For You. Singles. Tá, o último single... Teve poucos singles, tinha tanta coisa maravilhosa nesse álbum e só teve 3 singles. O último single foi Son of a Gun. Como é que era o nome inteiro? Son of a Gun, I Bet Think This Song Is About You. Eu acho essa música muito boa. Eu vou botar no muito boa, né? Vou botar no muito boa. Eu amo esse álbum por inteiro. A maioria das coisas desse álbum eu amo por inteiro. Mas essa música, dentre os singles, não é a que eu mais amo, mas ela continua sendo muito boa. O clipe é incrível. Britney fazendo referência a esse clipe. A participação da Missy Elliott. Icônico, icônico. Então vai no muito boa. E agora vamos para a polêmica era de Janet, onde ela foi cancelada, onde ela foi deixada de lado, né? Horrível o que aconteceu com ela no Super Bowl. Que é a da Mira Joe, né? Um álbum incrível, muito injustiçado. O primeiro single foi Just a Little While, que traz uma coisa mais country, meio rock, uma mistura desses dois mundos. Eu nunca fui grande fã dessa música, pra ser bem sincera. Pra mim, ela vai no ok. Dentro do álbum tinha tanta coisa maravilhosa pra lançar como single. Tinha Island Life, Strawberry Bounce, My Baby com Kanye West. A faixa título também é muito boa. Tem muita coisa boa nesse álbum. Escutem, não se levem pelas críticas e pelo flop. O segundo single foi All Night. Maravilhosa. É só esse nome, né?
All Night. Não, segundo single. Me enganei, me enganei. Segundo single foi I Want You. Uma música tão esquecível que eu esqueci de falar dela. Really Don't Care, né? É quase Delete, mas pra mim é Really Don't Care. Muito esquecível. E vamos para a Poderosa, né? All Night, Don't Stop. Incrível. Incrível. Caiu meu microfonezinho. Ai, gente, que horror. Caiu o microfone. Acontece. O que aconteceu? Voltando para a vida. All Night, Don't Stop. Incrível, coreografia fenomenal. Merecia ser o grande hit, merecia ser fenômeno, tudo, 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 número um. Infelizmente não foi por toda a merda que aconteceu na época. Mas essa música é fenomenal. Britney fazendo coreografia dessa música. Fenomenal também. Amo, amo essa música. E agora vamos para a próxima era de Janet, que é o 20YO, que também, infelizmente, depois, a partir da Mira Joe, a Janet nunca foi mais a mesma em questão de números, de apreço do público e tudo, infelizmente. O primeiro single foi Call on Me. Ai, porra. Desculpa. Call on Me com o Nelly, que era muito bombado na época, então essa música teve uma repercussãozinha. Nunca fui uma grande fã dessa música. Pra mim vai aqui. Vai no ok. Realmente nunca tive um grande apreço por essa música. Eu tô comendo os R's hoje. Segundo single foi So Excited, feat. Kai aqui, eu não sei como é que se pronuncia. Essa é muito boa. Eu gosto muito desse álbum. Tem uma música nesse álbum que eu amo, que é Get Off Me. É muito Ciara. Muito, muito. Tudo nesse álbum é muito Ciara. Então eu recomendo muito esse álbum. Maravilhoso. E é isso. E o último single foi With You. Pra mim é We Don't Care. A baladinha é muito chata, muito longa, se estende demais. Quase durmo no meio da música. Não é Delete. Ou é Delete? É Delete. Muito ruim essa música. Muito ruim. E tinha coisas maravilhosas nesse álbum pra lançar como single e ela lançou justo essa. Não, não aceito. É isso. Eu falei que não ia ter nada de Delete, mas teve no final, né? É difícil o artista lançar uma singlegrafia perfeita, né? Mas é isso. Desculpa. Agora vamos para a próxima era de Janet, que é Discipline, também muito esquecida. Até há pouco não estava nas plataformas digitais, né? Porque foi lançado por outra gravadora e tananã, tananã. O primeiro single foi Feedback, que acho que muita gente lembra, né? Teve um impacto essa música. Feedback. Eu vou botar ela no muito boa. Eu acho que é um bom lead single, no geral. Não um grande amor meu, mas eu acho ela muito boa. Feedback. Feedback, feedback. Muito boa, muito boa. Muito Janet essa música. Bom, vamos lá, estamos quase no fim desse ranqueando. Segundo single foi Rock With You, que eu realmente não gosto dessa música. É muito difícil, né? Que eu realmente não gosto dessa música, eu acho que botando delete, eu acho ela muito chatinha, muito não vai pra lugar nenhum, sabe? Rock For You, tu pensa, nossa, eu vim batidão, sabe? Rock, vamos dançar e tudo, e vem uma música tão, ai, sei lá, tão chata. Eu acho o começo dela muito legal, se eu salvo alguma coisa dessa música é o começo, sabe? Os vocais meio com autotune, mais sintetizado, eu acho interessante, mas no final, não me bateu essa música. Acho que vou botar no Really Don't Care, porque realmente tem detalhes. Eu acho que o refrão que mata essa música pra mim. Eu acho um refrão muito blé, muito qualquer coisa. Então eu boto aqui no Really Don't Care. É isso. Esquecível pra mim. Terceiro single, Love. Que eu gosto mais que Rock Film, mas não tanto assim. Tô na dúvida. Love. Love, love, love. Bom, Love. Traz uma vibe mais Sierra de novo, do Tony Waiwo. Mas eu acho que o que me incomoda mais é o refrão dessa música. You got me like a love. O resto da música eu acho muito boa. Os versos, tudo nessa música eu acho muito boa. Mas esse refrão dá uma decaída na música pra mim, pra fazer com que eu não ame essa música. Botar ela no muito boa. Então eu vou botar ela no ok. Ok, acho uma categoria correta pra essa música. É isso. E o último single dessa era foi Can Be Good. Que eu gosto bastante de Can Be Good. Gosto bastante. Não sei que categoria eu vou botar ela. Bom, Can Be Good, pra mim ela tem o mesmo problema de Love.
Eu acho a música, no geral, muito boa, sabe? Me lembra muito Janet Old School. Mas o refrão muito repetitivo, This can be good, this can be good, sabe? Isso me incomoda na música, mas acho que ela vai aqui no mesmo nível de Love, sabe? Tem esse problema do refrão, mas no geral ela tem uma vibe muito boa, muito gostosinha. E é isso. E tinha muita música boa nesse álbum pra aproveitar. Olha, The One com a Missy Elliott acho muito boa, podia ter sido um ótimo single. Justiça por Discipline. A própria faixa de título seria um bom single. É isso. Agora vamos para a última era de Janet Jackson até o momento, Unbreakable. O primeiro single foi No Sleep, participação do J. Cole, rapper, né? Eu gosto dessa música, mas nada mais que isso. Eu acho que foi um bom single, depois de tanto tempo sem a Janet lançar nenhum single e tudo, pro retorno dela, trazendo algo mais, como posso dizer, mais atual, mais moderno, sabe? Se reinventando novamente, como sempre. Eu achei muito legal esse single. Acho que merecia mais atenção, mas não é um grande amor meu da Janet. Então eu boto aqui no ok. Eu acho um bom single, mas nada mais que isso. O segundo single foi Unbreakable, que eu gosto de Unbreakable. Eu acho que todos esses três singles vão no ok. Eu gosto, mas nada mais que isso. Acho que tem uma letra poderosa, tudo. Esse álbum traz algumas mensagens que a Janet não trazia faz tempo, né? Sobre racismo e tudo. É muito interessante esse álbum, recomendo. Mas eu acho que dentro do álbum, que não é um dos meus favoritos da Janet, essa música é uma das melhores dele. Então eu acho uma boa escolha de single. Então eu vou botar aqui no ok. E o terceiro e último single dessa era foi Damn Baby. E pra mim também vai no ok. Bom single, viciante. Eu acho que das três é minha favorita. Mas nada mais que isso. E é isso, gente. Esse foi o Ranqueando. Acho que tô satisfeita com minhas escolhas. Só deletei duas músicas. Então, pra tu ver que Janet acerta na maioria das vezes. Acho que tô satisfeita. Não tem nada que eu mudaria. Olhando assim por cima, pra lembrar de tudo, né? Complicado. Não sei se vocês vão conseguir ver essa parte final aqui, ó. Ah, agora tá bom. Agora dá pra enxergar. Foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Engaja bastante esse vídeo, comenta aqui embaixo se você conhece a Janet, se você já ouviu, mergulhou na discografia dela, se tem alguma música dela que tu gosta, é a tua favorita, quais são suas menos favoritas. É isso, comenta tudo aqui embaixo, tá? Engajem bastante esse vídeo, porque ele não vai ter muitas views e precisa de todo engajamento. Beijão, tchau e até o próximo vídeo.